Eu estou aqui mais uma vez, meu amigo, minha amiga, gravando o vídeo para esse canal que eu desejo que cresça mais e mais e que chegue a mais pessoas possíveis sobre a Terra. O canal Mistérios do Universo Espiritual. Por favor, compartilha. O meu interesse não é que eu seja conhecido, que eu fique famoso, não. O meu interesse é que este conteúdo chegue a mais e mais pessoas. E eu não sei se você já reparou, mas eu trabalho o meu trabalho aqui nesse canal não é meramente somente pregar a palavra de Deus, o que é importante. Mas o meu trabalho aqui é de trabalhar sobre a pregação, sim, da palavra de Deus, mas sobre a palavra de Deus, sobre os eventos desses últimos dias. Dos últimos dias. Por quê? Porque é assim, eu vou te explicar bem rapidinho. Por exemplo, se você estudar na Bíblia sobre a história de Noé, estudar no Novo Testamento, Jesus falando sobre Noé, inclusive aqui, ó, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, em Mateus capítulo 24, veja bem, versículo 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus falou sobre os dias de Noé, e está falando no contexto do juízo de Deus. Mas ele não falou nos dias de Noé baseado lá no tempo de Noé, não. Ele falou sobre os dias de Noé, mas baseado nos últimos dias da história da Terra. Entende? Porque tem muitos pregadores que ficam falando sobre a história de Noé, sobre o dilúvio. Não. Nós temos que falar sobre a história de Noé, no contexto dos nossos dias. Por quê? Eu imagino assim, presta bem atenção para você entender o que eu estou falando. Que Noé, um pregador estivesse pregando sobre Noé, aí de repente Noé chegasse no culto. Doideira, né? Loucura, né? E Noé falasse assim, Noé falaria assim, é uma ilustração, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Noé falasse assim: por que você está pregando a minha mensagem, pregador? Ei, acorda. Vá pregar a sua. Essa mensagem é minha. Noé diria. Você entendeu? Ou seja, para quê? Por que ficar pregando sobre a história de Noé no contexto de Noé? A pregação nossa tem que ser no nosso contexto. E Jesus fez isso. Jesus fez uma citação da história de Noé. Mas ele falou do contexto de um jeito. Ele não estava falando do tempo de Noé. Ele estava falando assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias da história, entende? Então, é preciso... Noé, ou seja, para resumir, para você entender o que eu estou querendo dizer, Noé pregou a mensagem dele. Arrependam durante 120 anos, que o dilúvio viria. Nós temos a nossa mensagem. Então, Noé pregou a mensagem dele. Eu tenho que estudar e conhecer e pregar e viver a minha mensagem. Você entendeu agora? Muitos pregadores ficam confusos nisso, ficam pregando lá, falando os dados históricos sobre o dilúvio. Tem sua importância? Tem. É importante. Mas e a mensagem dos nossos dias? Os dias finais da história? Você entende? Então, assim como Noé, Deus deu uma mensagem para Noé nos dias dele, é a chamada mensagem do tempo presente, assim também Deus tem a mensagem para nós. Assim como também teve no ano 300, na época dos reformadores, tiveram as mensagens dele. Assim como os discípulos no tempo de Jesus tiveram a mensagem no tempo deles, para eles pregar, que eles saíram a pregar, que o reino de Deus estava próximo. Assim também nós temos a nossa mensagem nos nossos dias. Você entendeu agora? Então eu trabalho nos vídeos sobre a nossa mensagem, sobre o meu tempo, sobre o seu tempo, o que Deus tem para nós, o que nós temos que fazer, as advertências, as admoestações, entendeu? Entendeu? Então, assim, dentro dessa ideia, eu vou ler um texto aqui, que está também aqui em Mateus 24. Jesus disse assim, veja bem, agora vamos partir para o final desse vídeo. Mateus 24, 33. Assim também vós, diz ele, quando vocês verem todas destas coisas, sabeis que está próximo. Aí ele termina dizendo assim, na verdade está às portas. Mateus 24, 33. Veja bem, Jesus diz assim também vocês está falando aqui, é nós nos nossos dias. Quando se estuda
os eventos de forma escatológica, de forma sequenciada, cronologicamente, os eventos de Mateus 24 e outros lugares na Bíblia, você percebe que quando Jesus diz, assim também vós, ele está falando nos nossos dias. E eu não estou estudando esses detalhes aqui. Mas quando se estuda, se sabe que esse texto, quando ele faz, assim também vós, ele está falando nos nossos dias. Ele diz assim, assim também vós, nós, quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, sabeis que está próximo aqui, o contexto, o assunto aqui é a volta dele, ok? Você precisa saber disso detalhadamente, dentro do seu contexto. O contexto de Mateus 24 é a volta de Jesus, os sinais, desde o tempo de Jesus até os nossos dias. Ok? Precisa ficar claro isso, porque o ensinamento tem que ser dentro do seu contexto correto. Tá bom? Então, o que acontece? Aí Jesus aqui, vamos partindo para o final. O que Jesus está dizendo aqui? Vós, quando vocês ver todas essas coisas acontecerem, ele mostrou, ele revelou em Mateus 24, todos os sinais em cadeias. Aí ele disse assim, quando vocês, ele está pontuando o tempo, para nós sabermos que tempo nós estamos vivendo na história. Ele tem propósito em fazer isso. É assim que ele revela as profecias para nós. Ele disse assim, assim também vocês, quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, ele deu todos os sinais, você vai ler em Mateus 24 de forma cronológica, sequenciada, detalhada. Aí ele diz assim, assim também vocês, ou seja, para que vocês não fiquem perdidos no tempo. Quando vocês verem todas essas coisas, que coisas? Todos os sinais. Assim também, quando vocês veem todas essas coisas acontecendo, ele diz assim, sabeis que está próximo. Ele tinha o motivo e tem o motivo de que a gente saiba quando é que estaria próximo. Tá ok? O dia, a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele sim, o fato de não sabermos o dia e a hora não significa que Jesus iria nos deixar em treva com respeito à proximidade. Tá bom? Uma coisa diferente da outra. O dia e a hora não sabemos. Mas ele deu as evidências suficientes porque ele queria e quer que nós saibamos que está próximo. Quando estivesse próximo, ele queria que soubesse. Aí ele diz assim, assim também vocês que viverem neste tempo. Isso aqui não é sensacionalismo. Vocês vão saber que quando todos os sinais, esses sinais acontecerem, ele está próximo. E quando você estuda a Bíblia Sagrada, você percebe que todos os sinais que Jesus disse, o escurecimento do sol, da lua, das estrelas, todos os sinais que aconteceu em 1798, 1833, todos os sinais já aconteceram. Ele disse assim, quando todos os sinais tiverem acontecido, vocês vão saber que está próximo, eu estou revelando para vocês. Aí depois ele termina o texto, sabe, dizendo o quê? Eu quero finalizar aqui, dizendo assim, em verdade está às portas. Às portas, meu amigo. Então, está muito próximo de Jesus voltar. Você está entendendo? Então, assim, é preciso que a gente estude, a gente acompanhe Jesus. Os evangelhos revelam Jesus, ok? As profecias revelam Jesus, revelam o tempo, a proximidade da sua vinda. Então, assim, eu convoco você, mais uma vez nesse vídeo, a você se voltar para estas coisas, porque Jesus disse aqui nesse mesmo capítulo, assim como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias. Mas é preciso você se orientar, se informar direitinho, estudar de forma sequenciada, ordenada, cronológica, para que você entenda exatamente, perceba exatamente